É como se a gente tivesse que esconder a nossa deficiência no armário, né? Exatamente. E a minha deficiência, que é uma deficiência não aparente... Eu ia falar isso agora. Nossa, são outros complicadores, assim. Porque, primeiro, as pessoas me achavam muito metida porque eu não correspondia no olhar ou ficavam com a mão esticada e eu não correspondia. E aí, quando elas percebiam... como elas sempre falam pra mim assim, nossa, mas você nem parece deficiente, como se isso fosse um elogio. Eu fico com tanta raiva quando as pessoas falam isso, clássico. porque eu sou uma pessoa com deficiência com muito orgulho, e eu não sei se eu queria ser uma pessoa sem deficiência, porque de fato eu acho que o problema não é meu, o problema não tá comigo, sabe? Eu acho que é a sociedade que não tá preparada para receber os nossos corpos não normativos. Total, acho até você falando, Nath, a gente tem uma certa passabilidade, né? Nesse caso, é diferente do Pedro e da Ana Clara, porque é isso, assim, a nossa deficiência não é tão aparente, né? Você por ter olho vivo, e eu, até o momento de alguém ver que eu uso o aparelho e tal, e eu tô ali só na leitura labial, Só que chega um ponto que não tem pra onde correr, sabe? E a gente fica... É isso, eu passei a vida toda nessa que o Pedro falou, assim, de meio... tentando me virar e chega um ponto ali que não tem como fazer. Essa coisa do armário da deficiência é uma loucura, porque de fato eu só saí do armário pela segunda vez, quando, inclusive, por conta de uma campanha da Vogue. A gente tem uma vivência muito parecida nesse sentido, assim, de fugir disso tudo. E agora você falando se foi revista Vogue, isso? Foi. A Nath, você teve na revista Vogue com a... Foi revista Vogue que você foi com a Naomi Campbell? Como é que foi estar ao lado dela, assim, e ser considerada uma das mulheres negras mais influentes? Foi uma surpresa. Eu não me esperava estar ali. Primeiro eu fui fotografada pelo Bob Wolfson, que eu falei, caraca, ele vai me fotografar, que isso, né? Tipo, um prazer. Quando a gente se percebe pessoa com deficiência, você chega nos lugares, você olha tudo. Então, não tem ninguém que nem eu aqui. O lugar não é acessível para entrar. Várias coisas, sabe? Mas no dia desse ensaio, eles tiveram uma preocupação que, na verdade, é o que deveria ser mandatório. Então, foi tudo muito descrito. Todas as roupas, foi eu que escolhi. O cabelo, a maquiagem. E a Naomi pegou minha mão, me fez tocar no rosto dela, que é uma coisa que eu não costumo fazer, eu não tenho esse hábito de tocar nas pessoas. E quando ela soube, ela fez questão de, olha, vem aqui ver como eu sou, tá todo mundo me vendo, se você quiser, você pode me ver também. Então foi uma surpresa, assim, uma surpresa positiva, porque eu já não esperava, né? Eu agora, recentemente, até tive na capa de uma revista, e já com todo esse com esse entendimento e esse processo todo, que demorou para vir, mas eu me posicionei e falei, não, eu quero que apareça o aparelho e vai ter brilho no aparelho, vai ter acessório brilhante. Eu fiz de bengala também, minhas fotos. Dando um beijo com o aparelho pra gente... eu acho que é esse é uma afirmação, né? É isso. E que doido, porque a gente trabalhou no mesmo programa, né? E a gente mesmo não se falava, né? A gente não falava sobre, é verdade. Isso é tão recente que a gente não falava sobre uma questão que nos aproximava. E éramos 3 ali, já era bastante gente. Pra média, 3 pessoas com deficiência, no mais 7 de audiovisual, filmagem. nossa senhora, a gente fez uma revolução sem saber. Ana, recentemente você postou um vídeo com o título Maquie-se comigo com o braço quebrado pela primeira vez. E aí tem uma questão desse debate, né, da maquiagem, do conceito da beleza, do que é bonito, ser muito vinculado às habilidades de um corpo sem deficiência. O que você descobriu, assim, da beleza, de novidade no seu rosto, no seu corpo, quando você passou a utilizar aparelhos acessíveis para se maquiar? E o quanto isso te impulsionou no resultado da tua autoestima? Olha, eu acho que eu sempre gostei muito desse universo de maquiagem, mas eu me lembro que quando eu comecei a me maquiar, eu tinha muita... Eu não conseguia fazer as coisas do mesmo jeito que uma pessoa sem deficiência fazia. Então, eu passava horas assistindo tutoriais no YouTube, porque era algo que eu gostava de fazer. Eu não conseguia fazer um delineado perfeito do jeito. Eu não conseguia segurar o pincel da forma que falava para segurar o pincel. Eu não conseguia usar a esponjinha, usar tal produto. E isso me frustrava muito, porque eu queria fazer parte desse ambiente, eu queria fazer parte desse universo. E aí eu fui percebendo que eu podia adaptar.
esses jeitos de fazer, sabe? Eu podia descobrir pincéis melhores para eu usar, eu podia descobrir jeitos melhores de eu espalhar a maquiagem, jeitos que eu me sentia bonita e jeitos que eu não me sentia bonita, jeitos que funcionavam para mim ou não. E eu tive um apoio muito grande de pessoas ao meu redor, minhas amigas na época, adolescentes, iam em casa e me ajudavam. E foi esse processo de descoberta, né? Que parece bobo e parece vaidade, né, superficial, digamos assim, mas para mim foi muito importante, principalmente me entendendo como uma pessoa com deficiência. Hoje em dia eu posto muito nas redes sociais sobre maquiagem, sobre beleza, moda, e eu consigo me ver como uma mulher bonita, eu consigo me encaixar de alguma forma, mas não porque eu tô ocupando um espaço de uma pessoa sem deficiência, né? Ou, sei lá, me encaixar só por ser uma cota, mas me encaixar porque eu gosto do que eu tô fazendo e gosto de fazer parte desse ambiente. Então, para mim é muito importante. Agora, por exemplo, recentemente eu quebrei o braço por conta da minha doença, enfim. E foi muito difícil, porque eu passei 23 anos da minha vida adaptando as coisas de um jeito. E aí, quando eu quebrei o braço, eu tive que adaptar de novos jeitos. Eu não conseguia fazer as coisas do jeito que eu fazia. Então, eu cheguei a pensar, me ver pensando, assim, nossa, eu demorei tanto para me adaptar. E agora eu vou ter que fazer tudo isso de novo, eu vou ter que passar por tudo isso de novo, e eu não vou conseguir fazer. Até que chegou no momento que eu falei, Ana Clara, pelo amor de Deus, né? Você já se adaptou até aqui, nada a ver, você vai conseguir se adaptar de novo. É só o meu jeito de fazer as coisas, e isso mexe muito comigo e com a minha autoestima, com certeza. Eu acho que outra coisa que mexe com a autoestima, sem dúvida, também é a publicidade, né? Sim. Eu acho que ainda é um lugar que a gente se vê muito pouco, né? A gente tem um avanço aqui de personalidades com deficiência, né? Influencers com deficiência, que vem, de alguma forma, cavando pequenos espaços, né? Existe um certo interesse também por parte dessas marcas de praticar a inclusão, mas queria entender, primeiro, quão ruim, né, pra gente, assim, enquanto deficiência, não se vê nas campanhas de moda, nas campanhas de beleza ou nas campanhas publicitárias. Eu mesmo só vejo pessoa com nanismo em época de Natal. Tem o negócio de Papai Noel, gnomos, não sei o que, duendes, aí Tem uma pronto. coisa de duende, né? Total. É. Queria entender para vocês como foi esse impacto dessa relação com a publicidade e como é para você hoje. Você está fazendo algumas campanhas publicitárias, o próprio Ivan Barão também já fez algumas campanhas, a Paola Antonini, enfim, a gente tem algumas pessoas fazendo campanhas publicitárias. Qual a importância e o impacto disso que tem para as nossas vidas, não, no sentido de autoestima mesmo e também no sentido de trabalho, porque no final das contas estamos aí com boletos a pagar. É isso. Com certeza. Eu, nesse ambiente, né, publicitário, é muito louco, porque a gente não se vê e não se sente parte, mesmo eu trabalhando com isso há alguns anos. E sendo a minha principal fonte de renda, hoje em dia eu me sustento e moro sozinha e com o meu dinheiro que eu Chique! trabalho assim. Maravilhosa! Ela pode. Mas mesmo assim é muito louco, porque, por exemplo, a gente só vê pessoas com deficiência em setembro, que é o mês da mêsinho luta. Nossa, aí a gente bomba. Parece que a gente só existe. Setembro, Gente, dezembro. setembro eu não tenho tempo nem pra dormir direito, porque aparece 1 milhão de marcas, 1 milhão de trabalhos, e a palestra, e é não sei o quê, e é workshop, e é nanana. E aí o resto do mês parece que a gente não tem conta pra pagar. Um beijo, Que só tchau. vem boleto em setembro. Total. E isso é muito frustrante, porque é um trabalho e a gente não se vê nas campanhas, né? Eu sempre comento nas redes sociais, principalmente nessa época de Dia das Mães, Dia dos Namorados. Essas datas só você comemorativas, pra Não mim, assim, são temos, inacreditáveis. é só Quero você ver uma ligar. campanha de Dia dos Namorados, quero ver uma Não sei. campanha de Natal, uma campanha de Dia das Mães, como se a gente não Nada. existisse. É só a galera de casa ligar a TV aí por 5 minutinhos dessas épocas que vocês vão ver que não existem pessoas com deficiência. Parece que não existem mães com deficiência, parece que não existem pessoas com deficiência que se relacionam. No mês do orgulho,
muito dificilmente a gente vê pessoas com deficiência em campanhas publicitárias. E até mesmo eu trabalhando com isso, eu faço parte da comunidade LGBT, eu sou bi. E é muito difícil eu ser chamada para alguma campanha publicitária, mesmo eu fazendo parte, mesmo meu conteúdo sendo sobre isso também. Sobre eu falando sobre isso na internet, sabe? Nesse mês, ninguém liga. Eu sou esquecida no rolê, sabe? Então parece que a gente não tem acesso a esse tipo de espaço, esse tipo de local na sociedade. Isso empodera a gente de muitas formas, quando a gente vê pessoas com deficiência fazendo parte, quando a gente vê... Eu, por exemplo, fiz jornalismo porque eu via na televisão uma jornalista que eu gosto muito, que é a Flávia Sintra. Na TV, eu via a Flávia Sintra apresentando, e aí chegou um dia que eu falei, caraca, essa Flávia Sintra tá apresentando, eu também posso. E no meu primeiro dia de aula, eu mandei uma mensagem para ela e falei, Flávia, você não me conhece e tudo mais, mandei e agradeci a ela foi uma fofa, me respondeu e tudo mais. Mas, enfim, só para a gente ter noção do quanto isso muda vidas, porque talvez se eu não tivesse visto a Flávia na TV, eu não teria entendido que eu poderia ocupar esse espaço, que eu poderia estar nesse lugar e estar hoje trabalhando com isso.